A gente sabe que na área de turbomáquina a gente é uma área, né, que requer muito conhecimento. Muitas vezes é um conhecimento bem teórico, né, bem incorporado da parte funcional da turbina, mas muitas vezes também um conhecimento técnico. Como que você precisa estar qualificado para os grandes desafios, para os problemas que vão acontecer na área de turbinas a gás. Então, uma das principais características que a gente tem de falha em uma turbina a gás está concentrado na seção quente da máquina. E por que isso? Porque é a seção mais exigida da máquina. Quando nós olhamos a máquina na parte fria e na parte quente, a seção fria da máquina, que compreende, né, compressor ali naquela região, olha, veja que a exigência é grande, altas rotações, porém a temperatura é bem baixa. Quando nós olhamos para a câmara de combustão e a turbina, nós vamos ver temperaturas muito elevadas e com isso o grau de exigência é maior e a probabilidade de uma falha, de um problema, também acaba sendo maior. Então, quando nós falamos da seção quente da máquina, estamos falando do segmento mais caro, de maior investimento, com maior probabilidade de falha. Sendo assim, requer que você tenha um bom discernimento, conhecimento sobre essa área e também uma boa supervisão, ferramentas que te habilitam para que você possa inspecionar com rotina e com frequência os componentes principais que se vulnerabilizam mediante ao ciclo de operação, as horas estendidas e as altas temperaturas sobre essa área. Bom, quando a gente olha para a câmara de combustão, ali realmente está acontecendo, né, a queima do combustível. Então, as temperaturas são muito altas, o fluxo de gases acelerado sai, e o primeiro componente que eles vão encontrar é justamente os nozzles, tá bom? Vocês vão ver que são aceleradores. Quando você olha esse componente, ele tem aqui, então, uma parte que é o lead engine, que é, na verdade, bordo de ataque do segmento, e os gases passam aqui no interior e vão sair no bordo de fuga, que é essa região aqui, tá bom? Então, bordo de ataque e o bordo de fuga. Então, com isso, né, nós teremos então um fluxo de gases passando, e por ele ter a característica de ser bocal, ou seja, um acelerador, os gases que passam ali se aceleram, ganham velocidade, né, e vão impactar sobre a palheta da turbina. Então, essa é a realidade que nós temos, a funcionalidade dos nós. E aí você me pergunta assim, olha, por que ele é tão importante, né? Porque para a transformação que nós temos da turbina, eu preciso de acelerar os gases e depois ele impactar nas palhetas. Se eu tiver uma deficiência de aceleração dos gases, eu tenho uma deficiência na transformação dessa energia. Então os gases precisam ser acelerados para que eles possam ser então impactados nas palhetas e possam gerar um movimento. Então, como eu tenho, né, os gases saindo da câmara de combustão, essa temperatura é muito alta. Essa temperatura alta fragiliza o material. Então eu já falei algumas das características que nós temos, né? Uma delas, quando a gente olha aqui, é normal você ver nesse segmento uma diferença de coloração, como essa daqui. Uma está mais amarelada e a outra na cor do metal. Por que está diferente aqui? Porque eu tenho um recobrimento do TBC, que é o Thermal Barrier Coat, né? Que é, na verdade, como se fosse uma pintura, uma deposição cerâmica sobre a superfície do material, que ele tem por finalidade reduzir a temperatura na liga. Ou seja, se os gases estão em altíssimas temperaturas, eles vão incidir sobre essa superfície, e se ela tem esse recobrimento, uma pequena, né, a fina camada desse TBC faz então a redução de temperatura, levando o material a ter uma suportação maior em função, né, da grande temperatura do componente. Então, isso foi, né, ao longo do tempo, né, experimentado, justamente porque quando você não tem esse recobrimento, acaba você tendo, não é, uma agressão maior à liga, né? Se você pudesse olhar aqui com mais profundidade aqui, ó, você vai ver aqui, ó, tá vendo? Onde não tem um TBC, o material teve uma oxidação, o que nós chamamos de burner, né? Que é, na verdade, uma queimadura. Aqui, ó, tá vendo? Todo esse segmento aqui, ó, ele foi afligido
pela alta temperatura. Nenhum absurdo, porque realmente a temperatura é muito alta. Então esse recobrimento de TBC é justamente para reduzir, né, os danos da oxidação, né, da erosão térmica nessa liga, sendo ela a mais exigida, em função, né, de ser o primeiro lugar por onde passam os gases. Então eu tenho então esse recobrimento de TBC. Uma das inspeções que nós fomos fazer na máquina, né, é a integridade do TBC, tá bom? Já fica aqui uma primeira dica para vocês. Está fazendo uma boroscopia, o que você vai olhar? O TBC. Por que ele é tão importante, né? Porque quando eu tenho um desplacamento dele, eu perco essa fina camada, a liga sofre muito mais danos em função dessa alta temperatura, tá bom? Então, eu preciso, na boroscopia, olhar e verificar a integridade, né, desse segmento aqui. Se ele está suportando a temperatura, se está desplacando. Algumas vezes o problema de desplacamento é um problema até mesmo, né, de fabricação do componente. Eu tenho ali uma das características, que é o processo de colocar esse TBC aqui, não é simplesmente com um pincel, com a pistola, é um processo que eu tenho para, né, impregnar o substrato da liga, ou seja, alguns micro abaixo da liga, eu preciso, né, desse material ancorando nos átomos internos. Então, essa dificuldade de ancoragem, muitas vezes, com poucas horas de operação, ele começa a se soltar. Então, se você faz uma boroscopia, a máquina está com pouca vida útil, ou poucas horas de operação, e você já tem desplacamento TBC, você sabe que sua seção quente terão muito poucas horas de vida em função dela ser, né, exigida com muita temperatura. Bom, outros pontos que você precisa observar, né, na boroscopia é justamente os orifícios, né? Se você observar aqui, toda essa superfície ela é toda furada. E se você olhar aqui, ó, eu tenho locais por onde passa ar, ou seja, nos casos das LM6000, LM2500, o ar que vem da descarga do compressor, eles vão passar por aqui, e esse ar vai passar no interior dessa palheta, reduzindo a temperatura, para que eu possa então resfriar a liga. Por que isso é tão importante? Em um material que é tão exigido termicamente, né, reduzir a temperatura dele é muito importante. Haja vista que quanto menor a temperatura do material, né, menor é o ponto, né, são a difusão atômica e a corrosão propriamente dita. Então, eu tenho interesse que até mesmo para que o componente possa suportar, que eu tenha um resfriamento dessas palhetas. E aí, né, esses orifícios serão lugares, as cavidades por onde vai sair o ar. Então, na boroscopia, na inspeção que você vai fazer, esses são pontos que você vai observar, vai olhar, verificar se está íntegro, porque às vezes você vai observar e houve uma ruptura, e então essa ruptura ela vai comprometer, né, por deveras aí o material. Então, são pontos que a gente tem que olhar, né, na boroscopia, e você precisa caracterizar, né, o que é o bordo de ataque, o que é o bordo de fuga, o que são os furos, né, as cavidades. Então, numa boroscopia, você precisa, né, detalhar isso daí. Outro ponto também, se você encontra como esse daqui, ó, uma corrosão, você precisa sinalizar. No seu relatório você vai ter que dizer onde que ela está, se está no bordo de ataque, bordo de fuga, se está na plataforma interior, na exterior, onde é que estão esses pontos aqui. Essa daqui, né, coincidência, não sei se dá para ver muito bem, mas ao sair aqui na fuga do TBC, você tem um ponto de corrosão. Veja que ele não teve, né, propriamente dito, uma degradação completa do material. Esse material, né, não seria condenável, né, mediante a uma inspeção boroscópica, porque, né, ainda estaria em condições de uso. O que você precisa ter a maturidade de pensar em uma inspeção é analisar, né, o tempo de vida útil do equipamento. Por exemplo, né, se você olhar para mim, eu já perdi um pouco de cabelo, né? Então, certamente você vai ver algumas rugas, mas você precisa considerar que os meus aspectos visuais, eles têm uma correlação com o número de horas de vida, né? O número de tempo de vida. Então, eu tenho 46 anos. Então, né, alguns descastes, né, já são acentuados naturalmente
pela idade. Então, quando você vai olhar um componente como esse, a primeira pergunta que você precisa fazer é a seguinte: qual o orímetro dessa máquina? Então, se você encontra essas condições para uma máquina de 5.000 horas, é diferente para uma máquina de 20.000 horas. Quando você já espera esse tipo de ocorrência ser algo natural, né? Tal como eu estou relatando para mim. Então, quando você parte para uma inspeção de uma máquina, a primeira pergunta que você precisa fazer é qual o orímetro dessa máquina, quais as condições que ela operou, qual o tipo de combustível que ela estava operando. Quando você tem essas informações, você consegue encontrar resposta justamente durante a sua inspeção, tá bom? Muitas pessoas acabam se perdendo porque não sabem contextualizar a sua inspeção com as condições operacionais ou o tempo de vida da máquina. Então, às vezes você pega uma máquina que está com 25.000 horas, faz uma inspeção dessa e condena a máquina. Não, você vai falar, olha, para o orímetro dela tem aspectos, né, esperado. Então dá para você colocar aí mais 2.000, 5.000 horas de operação com uma observação mais de perto para que você possa, né, acompanhar, né, essa evolução aí. Da mesma maneira, se você começa a encontrar esses problemas com a máquina com 3.000 horas, você tem que ter uma outra percepção. O que está gerando isso? É uma falha no equipamento, no material? Ou é um problema na chama? Será que é um problema no sistema de combustível? Então, tudo isso daí você leva em consideração para emitir um relatório final. Então, um relatório semelhante pode ser uma conclusão de uma máquina nova e uma conclusão de uma máquina mais antiga. Entendeu? Não sei se você ficou claro isso daí. Coloque só no chat aqui se você tem alguma pergunta sobre isso, né? Para que eu possa te explicar. Então, toda essa liga, né? Uma liga especial ou a Superliga, ela tem essas características, são pontos inspecionáveis, né? E veja aqui, ó o detalhe aqui, ó, o burn aqui, ó, a corrosão térmica aqui, ó, o desplacamento de TBC aqui, ó. E você olha que quando você teve esse desplacamento, o que aconteceu? Você começa a perceber. Claro que você olhando isso com o boroscópio pode parecer algo muito gigante, por isso você precisa ter uma consciência, né, do que é o tamanho do componente para que você possa fazer um diagnóstico que seja mais preciso. Por isso eu digo, né, que a qualificação da mão de obra é fundamental, né? Há profissionais diferentes para níveis diferentes, né? Muitas pessoas têm falado muito para mim assim: Isaías, eu desanimo porque eu não tenho experiência. Olha, é uma área que realmente o mercado já sabe que tem dificuldade de contratar alguém com experiência. Mas é diferente uma pessoa que não tem experiência e tem domínio sobre o assunto e uma pessoa que não tem experiência e não sabe de nada. Hoje até indiquei uma pessoa para uma vaga e aí eu falei aqui com a minha equipe aqui, ó, essa pessoa é diferenciada. Olha só como é que ela sempre está se interagindo, ela está perguntando, ela está buscando. É uma pessoa que eu sempre estou vendo ela nas lives. Então é uma pessoa que ela se destaca no meio das pessoas. Ela não tem experiência nenhuma, para ser sincero, é uma pessoa que trabalha, sabe em quê? Montagem de andaime. Fez o curso técnico, está colocando toda a sua vida, toda a sua energia nesse treinamento. Então, como ela está investindo, ela se sobressai sobre a maior parte do pessoal. Ela está sempre destacando. Então, quando eu tenho que indicar alguém, eu vou indicar quem? Quem está evoluindo, né? Quem está fazendo cada vez perguntas mais difíceis, perguntas mais capciosas, porque ele está tendo domínio do assunto. Ele continua não tendo experiência, ele continua não tendo o expertise na área. Ele não tem uma carteira de trabalho para provar que tem experiência, mas uma coisa ele tem o conhecimento. Então, vai chegar uma hora que você vai disputar uma vaga não com outra pessoa que tem experiência. Você vai disputar uma vaga com quem tem a vontade que você tem de ter um emprego, ter uma locação ali, porém ele também não tem experiência. Mas se você tem o conhecimento, se você tem o treinamento, se você tem o domínio do assunto, então acaba que essa vaga é sua. Então é muito importante, né? A gente fala sobre vários assuntos aqui e você vai captando as informações e vai montando esse quebra-cabeça na sua cabeça aí, ó. Porque uma hora esse assunto vai ser importante para você. Eu lembro que hoje de manhã ainda estava falando com um dos alunos aqui e ele está concorrendo a uma vaga, né, numa empresa, e aí a vaga é para uma área específica sobre compressores.
E assim, é claro, né, que ele não tem um conhecimento do todo, mas ele usa daquilo que ele possui para poder demonstrar a proficiência, o conhecimento, né, naquilo que ele faz. Então, né, ele fala assim, olha, eu não tenho isso daqui, mas eu tenho coisas análogas, né, que servem para o mesmo propósito, para o mesmo fim. Então, quem avalia muitas vezes pensa assim, olha, se ele se desenvolveu nessa área, por que não desenvolveria na outra? Então, fica mais fácil dar oportunidade para quem usa oportunidades. Dar oportunidade para quem não usa oportunidades acaba não sendo de grande valor. Então, falando de sessão quente da máquina, qualquer conhecimento é importante, né? Qualquer visualização, qualquer pesquisa que você faz nessa área, lhe dá ferramentas, né, para que você tenha conhecimento e discernimento sobre o equipamento, tá bom? Então, olha, você vai por movimentos, aproximando, tá bom? Cada informação ela é importante para que você tenha mais conhecimento, e aí com mais conhecimento você consegue, em uma entrevista, por exemplo, né, dialogar mais sobre o assunto. Olha, eu nunca trabalhei sobre isso, mas eu conheço isso, aquilo e aquilo mais. Então, a pessoa fala assim, olha, se ele nunca trabalhou e conhece, pô, como que vai ser quando ele realmente tiver a oportunidade de ter os manuais na mão, tiver tempo para poder dedicar aquilo dali? Eu me lembro, meu irmão, né, quando eu dei o treinamento para ele, e ele foi disputar uma vaga, né, numa entrevista, e aí a pessoa que entrevistou ele falou assim, olha, eu vou te contratar não pela experiência que você tem, mas pelo conhecimento que você tem. Eu entrevistei muitas pessoas que têm muitos anos de experiência em turbinas, mas você demonstrou de uma forma extraordinária que você domina e conhece o assunto. Então, foi essa a oportunidade que ele teve. Ele nunca teve uma carteira assinada como profissional de turbomáquina, mas na entrevista ele mostrou que ele sabe fazer, não é? Então, é claro que só ver o curso de Masterchef não vai resolver a vida de ninguém, mas é claro que alguém que assiste todas as séries de Masterchef está muito mais perto de fazer alguma coisa na cozinha do que eu, que só lavo a louça e nunca vi nada semelhante, tá certo? Então, pessoal, valoriza isso. Vai lá nas lives, vai lá no YouTube, tudo que fala sobre turbomáquina, absorva, porque na hora de uma entrevista, na hora de você demonstrar o seu conhecimento, isso vai ser fundamental, né, para que você possa desenvolver. Eu fico contente, né? Eu estive na semana passada lá na Termo Rio, e aí eu fui almoçar no lugar lá, né, e aí chegou um camarada lá, ou dois, te acompanho lá, assisto todas as suas lives lá. Então, a gente às vezes está colocando conhecimento, a gente não sabe quem é que está absorvendo, quem é que está pegando esse conhecimento. Mas certamente, né, isso faz você se diferenciar aí no mercado de trabalho. Tá legal? Então, falamos hoje sobre os nozzles, componente fundamental numa turbina a gás. Tá legal?